Olá pessoal, professor Edenilson, Colégio Estadual Dr. Brasílio Machado, curso técnico em segurança do trabalho aqui de Antonina. Pessoal, a gente está falando aí com o pessoal do segundo semestre, né? E vamos relembrar aí as nossas aulas, né? Já estamos aí na NR3, então já quero deixar para vocês aqui, né? Opa, apareci aqui, estava escondido. Então, as últimas aulas a gente falou lá sobre a NR1, sobre a NR2, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a NR3, tá? NR3, embargo e interdição. Também a portaria CERP 1068, de 23 de setembro de 2019. Então, houve uma atualização recente, né? Então, nós já discutimos isso em sala de aula, né? Então, eu não vou me aprofundar muito no estudo da NR3, porque é uma coisa que a gente já discutiu aí, nós gastamos aí algumas aulas presenciais, né, e foram assim, fiquei assim bastante feliz com as discussões que nós tivemos e juntos nós podemos ali agregar conhecimento, tá? E assim, a NR3, né, com essa nova alteração, então ela vem para estabelecer aí as diretrizes, né, e a caracterização de risco grave, né, e eminente. Então nós antigamente nas NRs ela não tinha uma especificação do que seria, né, um risco grave. Então ficava muito, né, a gente já discutiu sobre isso, muito a critério. Às vezes aquilo que era grave para mim não era grave para o empregador. Então dependendo lá do ponto de vista. Essa nova NR ela veio então com essa caracterização, tá? Então ela fala para nós aqui no item 3.2.1, né? Como eu disse, nós vamos fazer aí uma passagem rápida pela NR3. Considera risco grave iminente toda condição de trabalho que possa causar um acidente ou uma lesão grave ao trabalhador. Então, tudo aquilo que possa causar um acidente ou uma lesão é uma condição de risco grave, tá? Mas como é que a gente vai classificar isso? Então, a NR3 ela nos fala aqui, né, sobre o embargo, interdição pode ser total ou parcial, dando aqui as atribuições aos auditor fiscal do trabalho para adotar os embargos, a interdição. E no item 3.3, né, a grande novidade aí da NR3 é a caracterização dos riscos, tá? Então assim, pessoal, não é difícil, né? Nós fizemos isso em sala, né? Fizemos até ali um exercício. Então, ó, para a caracterização de risco grave iminente, devemos considerar o que? A consequência como resultado, né, potencial, a probabilidade, a chance disso acontecer, conforme a tabela 3.2. Avaliando os riscos, né? O auditor deve considerar as consequências e as possibilidades separadamente. Então aqui vem a tabela 3.1 falando da consequência morte severa, significativa, leve ou nenhuma, né? Então tem ali o princípio geral, o que é morte, né? Pode levar de óbito imediato ou possa ocorrer posteriormente. A tabela 3.2 ela fala sobre a classificação das probabilidades, né? Provável, possível, remota ou rara. Na caracterização do risco grave iminente, o auditor fiscal do trabalho deverá estabelecer o excesso de risco por comparação e o risco atual, a situação encontrada com a situação de referência, tá? O que significa isso, tá, gente? Esse aqui é o grande detalhe dessa tabela aqui, ó, que é a tabela. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa tabela aqui toda ali dentro da tela para que a gente possa ver. Opa, agora sim. Então tá aqui, ó, a tabela 3.3 fala a tabela de excesso de risco e exposição individual ou reduzindo o número potenciais de vítimas, né? Então o que significa isso aqui? Nesse ponto aqui, né, ó, é a classificação do risco atual, a situação encontrada. Então se você estiver
se você quiser fazer a caracterização, aí, a classificação dos riscos encontrados no seu ambiente de trabalho, qual que é a situação? Então, a gente viu ali na tabela que tem a situação rara, né? Vamos subir aqui de novo, rara. Olha lá, ó, medidas de prevenção adequadas, com garantias de continuidade dessa situação, uma consequência não é esperada, não é comum a sua ocorrência. Então, se você chegar num ambiente de trabalho e você encontrar uma situação com risco significativo, tá? Então nós temos que analisar a situação, ó. O que aconteceu? O risco é morte severa, então a situação é encontrada, tá? Lembrando, deixa eu subir um pouco aqui, ó. É a situação encontrada. Cheguei num ambiente de trabalho, o pessoal está no telhado, não tem proteção, o pessoal não tem treinamento, não tem os EPIs. Qual que é a consequência desse risco? Qual que é a consequência dessa atividade para o trabalhador? Nenhuma? É uma consequência leve, uma consequência significativa ou morte severa? Então, situação ali, ó, morte severa, tá? Então, essa possibilidade, ela é remota, ela é possível ou ela é provável? Opa, é provável, né, que alguém caia de lá porque eles estão trabalhando sem equipamento de proteção, sem proteção nenhuma, sem treinamento, sem nada. Então aqui, ó, a consequência é morte severa, a probabilidade de acontecer é provável que aconteça, né, ou possível que aconteça. E no cruzamento dessa matriz, aqui embaixo, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, que é a consequência é probabilidade de referência. Qual que é a situação aqui, ó, de risco de referência, a situação objetivo? Qual seria a situação objetivo? Se essa pessoa estivesse trabalhando com todos os EPIs, com todos os treinamentos, com os EPCs, com tudo certinho lá, qual seria a probabilidade de referência? Morte severa, significativa ou leve ou nenhuma? Se ele tivesse com todos os equipamentos, tudo certinho, né, a gente até poderia classificar ele aqui como, a gente vai classificar ele aqui como leve ou nenhuma, porque ele está com cinto de segurança, ele está preso na estrutura, a estrutura tem uma linha de vida, essa linha de vida está adequada, ela foi calculada pelo engenheiro, ela aguenta, né, os quilonewtons lá da pessoa que está pendurado nessa linha de vida. Então eu classifico ela aqui como leve ou nenhuma. Então, né, lembrando que essa aqui é a situação de referência, tá? Leve ou nenhuma. Qual seria a probabilidade de referência de acontecer um acidente com esse trabalhador? Provável, possível, remota ou rara? A probabilidade seria rara, porque ele possui todos os equipamentos. Então, ó, pessoal, aqui é classificação de referência, tá? Ó, situação objetivo. O nosso objetivo como técnico de segurança é justamente propiciar isso aqui, ó. Consequência de referência leve ou nenhuma, e a probabilidade de referência sempre rara ou remota. Só que eu encontrei a situação lá totalmente irregular, sem equipamento, sem proteção. Então eu vou fazer o cruzamento nessa matriz aqui, ó, situação encontrada, situação de referência. Quando eu faço esse cruzamento, ó, provável, e se eu fosse classificar aqui como rara, porque ele possui os equipamentos, essa atividade cairia aqui, ó, no risco extremo, tá? Por que isso? Denilson, parece meio confuso, né? Até falei isso para vocês, né? Parece meio confuso. Não é tão confuso assim. Se você entender que aqui é classificação de referência, objetivo, que nós trabalhamos para isso, para diminuir essas consequências de referência, essas probabilidades de referência, né? Então ela vai fazer o cruzamento dessa matriz. Ó, situação encontrada, situação de referência. Situação de referência nossa sempre vai ser, nós vamos trabalhar para acontecer isso aqui sempre, ó. Rara, leve nenhuma, né? Às vezes pode ser que tenha alguma atividade, né, que possa ter ali riscos prováveis, mas a gente sempre vai trabalhar para que isso aqui seja a nossa realidade. Então, a NR3, ela fala que quando a atividade
cair ali numa situação de extremo, né, ou substancial, ela diz aqui que a atividade deve ser o quê? Deve ser embargado, tá? Então tá aqui, ó, item 3.4.2, são passivos de embargo ou interdição à obra ou atividade, máquina, equipamento, que o estabelecimento, com a brevidade de ocorrência, exigir as consideradas circunstâncias, quando o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de risco substancial. 341 também fala, é possível de embargo, é passível, né, de embargo, quando constatar a existência, ó, de risco extremo. Risco extremo, risco substancial, é passível de embargo. Então, nós, como técnicos de segurança, nós podemos fazer essa classificação aqui, né, e solicitar aí as mudanças aí para que não haja embargos, tá? Não são passíveis de embargo ou interdições, situações com avaliação de excesso ou risco moderado, pequeno ou nenhum, tá? Não é passível de embargo ou interdição, mas isso não significa que nós não tenhamos que tomar ações aí para evitar que os acidentes aconteçam, tá, pessoal? Então, essa aqui é a grande sacada, a grande jogada aqui na NR3. A tabela 3.4 também ela vai falar sobre o risco de exposição que possa causar aí com diversas vítimas simultâneas, tá? Então, é a mesma situação, mesma classificação, tá? Ó, classificação de risco atual, situação encontrada. Classificação de risco de referência, então você vai ver qual que é a minha referência sempre. Eu vou sempre trabalhar para que não haja lesão e que ela seja sempre remota ou rara, né? Se você situação encontrada, se ela for ali morte severa, significativa, então a gente faz aqui o cruzamento dessa matriz para que a gente possa poder classificar se as atividades aí são de risco extremo, substancial, moderado, pequeno ou nenhum. Aí depois ela já vem ali com as disposições finais, né? Falando ali que fica dispensado do uso dessa metodologia previsto nessa norma para imposições da medida de embargo de interdição quando constatado condição ou situação definida como grave ou iminente risco nas normas regulamentadoras. Então as normas regulamentadoras, algumas já vêm com situações definidas como grave e iminente, né? Então, eu posso dar um exemplo da NR10, né? NR10 então tem algumas atividades ali que possuem risco grave e iminente, principalmente quando você trabalha com linha viva, né? Então já é classificado pela NR10, então eu não preciso utilizar essa metodologia aqui para poder classificar isso como risco grave ou iminente. Tá, pessoal? E aí finaliza aí a nossa NR3, apenas para a gente relembrar esses assuntos aqui, tá? Deixo aí um grande abraço para vocês e até breve aí, se Deus quiser. Valeu, grande abraço.